Veneza em polvorosa, o casamento do século. Desencadeia a tempestade perfeita. Veneza, a joia imaculada que resistiu a séculos de história e ao assédio do tempo, prepara-se para ser o palco de um evento que promete ser épico. Mas nem todos estão celebrando. Em 24 de junho de 2025, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, e sua noiva, Lauren Sanchez, planejam unir suas vidas na Cidade dos Canais, em uma cerimônia que tem sido chamada de Casamento do Século. O que parecia ser uma celebração privada transformou-se em um barril de pólvora de indignação pública. Com um orçamento que beira os 10 milhões de dólares e hotéis 5 estrelas completamente reservados, esta não é uma festa qualquer. Sussurra-se que a ilha de San Giorgio Maggiore, um ícone de serenidade na lagoa veneziana, será o epicentro da opulência. Esta ilha, famosa por sua basílica histórica e suas vistas panorâmicas, raramente testemunhou um evento de tal magnitude. A visão do casal é nada menos que espetacular. Uma tomada de posse de fim de semana, onde a elegância se mistura com a exclusividade e a privacidade reina soberana. Fontes próximas ao planejamento revelam que Bezos reservou não um, mas 5 dos mais luxuosos hotéis de Veneza, transformando a cidade em uma fortaleza de suntuosidade. Cada táxi aquático, a alma do transporte veneziano, foi pré-pago e designado para os convidados, garantindo um fluxo impecável de chegadas e partidas. A lista de convidados é um verdadeiro quem é quem da elite global. Celebridades de Hollywood, magnatas dos negócios, políticos influentes e até membros da realeza. Cada chegada promete ser um espetáculo por si só, com estilistas preparando vestidos e smoking sob medida, e equipes de segurança privada orquestrando elaborados protocolos para manter o evento em segredo. No entanto, esta celebração da riqueza e do poder tem um preço. Veneza é uma cidade que luta contra o turismo massivo, o aumento do custo de vida e um ecossistema frágil ameaçado pela atividade humana. Para os residentes que chamam esta cidade de lar, muitos dos quais viveram aqui por gerações, o casamento representa uma invasão, uma interrupção e um lembrete brutal de como suas vidas diárias podem ser ofuscadas por eventos que priorizam o luxo sobre a comunidade. Ativistas locais e moradores começaram a expressar sua frustração. Protestos estão sendo planejados para coincidir com o fim de semana do casamento, destacando problemas de acessibilidade, danos ambientais e preservação cultural. Para muitos, este espetáculo de 10 milhões de dólares não é uma celebração, é uma tomada de controle. E os venezianos não estão dispostos a permitir que sua amada cidade seja feita refém, nem mesmo por um bilionário apaixonado. À medida que a data do casamento de Jeff Bezos e Lauren Sanchez se aproxima, a cidade de Veneza está se tornando um caldeirão de frustração e ressentimento. Normalmente, junho marca o auge da temporada turística, quando os canais de Veneza pululam com gôndolas, as praças transbordam de visitantes e os becos estreitos zumbem com a alegre conversa de viajantes de todo o mundo. Para muitos venezianos, esta temporada é a tábua de salvação de sua economia. Os meses em que pequenas empresas, de cafés e lojas de souvenirs a táxis aquáticos e oficinas de artesãos, obtêm a maior parte de sua renda anual. Mas este ano, esses ritmos familiares foram perturbados. Fechamentos de estradas se espalham por toda a cidade, bloqueando importantes caminhos para pedestres e forçando os moradores a fazer longos desvios ao redor do centro histórico. Os famosos canais da cidade, normalmente abertos a todas as formas de tráfego aquático, enfrentam novas restrições, cortando alguns residentes de suas rotas habituais. Os céus sobre Veneza se tornaram mais restritos com restrições do espaço aéreo, já que helicópteros privados e aeronaves de segurança patrulham o ar, deixando os moradores em terra e ansiosos. No chão,
A presença policial aumentou para um nível sem precedentes. Oficiais uniformizados, frequentemente acompanhados por veículos blindados, patrulham as ruas e praças, aplicando barreiras que isolam vastas áreas da cidade. Postos de controle foram instalados e os residentes relatam que estão sendo solicitados a apresentar identificação para entrar em áreas onde viveram por gerações. A atmosfera mudou de acolhedora para tensa. Veneza, o cenário de um conto de fadas, tornou-se o pano de fundo de um drama social sem precedentes. Veneza responde: quando o luxo colide com a alma de uma cidade, enquanto a data do opulento casamento de Jeff Bezos e Lauren Sanchez se aproxima, uma Veneza geralmente serena ferve de indignação. Os sussurros entre vizinhos se transformam em um clamor. Eles se sentem como estranhos em sua própria casa. Os transtornos diários que deveriam desaparecer tornaram-se um golpe direto no coração de sua existência. Pais lutam para levar os filhos à escola. Idosos se encolhem diante do barulho e das multidões. Pequenos comerciantes se angustiam ao ver seus negócios vazios, ofuscados por áreas exclusivas para os convidados do casamento. Vendedores ambulantes lamentam a perda de renda, pois os turistas são desviados ou mantidos afastados. Em meio a essas dolorosas interrupções, uma profunda sensação de alienação toma conta dos venezianos. Eles se sentem marginalizados por decisões tomadas em distantes salas de reuniões e luxuosos hotéis. Para muitos, é como se sua amada cidade tivesse sido alugada para a elite ultra-rica, transformada em um parque de diversões onde cidadãos comuns não pertencem mais. Veneza não é um pano de fundo para as fantasias dos bilionários, declara um lojista local com a voz embargada. Construímos esta cidade com nossas próprias mãos, e agora estamos sendo empurrados para o lado para que o mundo possa admirar a festa de um homem rico. A sensação de injustiça é palpável. O ar está carregado com uma pergunta tácita em cada conversa. Quem é o verdadeiro dono de Veneza? São as pessoas que viveram aqui por séculos, preservando sua cultura e patrimônio? Ou são os bilionários que podem se dar ao luxo de comprar direitos exclusivos sobre suas ruas e vias navegáveis? A resposta continua sendo evasiva, mas o impacto é claro. A alma de Veneza está em jogo. A rebelião começa. Veneza se recusa a ser um cenário privado. Em meio ao crescente descontentamento, uma oposição feroz emerge das profundezas da cidade. O Laboratório Occupato, um grupo ativista de base profundamente enraizado no tecido político e cultural de Veneza, assume a liderança como a voz principal contra o casamento. Conhecido por sua postura intransigente contra o capitalismo global, a desigualdade social e a destruição ambiental, o grupo encarna a crescente resistência da cidade à influência dos oligarcas na vida cotidiana. Eles se organizaram com uma rapidez surpreendente, mobilizando moradores, estudantes e ambientalistas. Panfletos cobrem paredes, postes de luz e quadros de avisos públicos, mostrando o rosto de Jeff Bezos sobreposto a um foguete decolando, um símbolo inequívoco de poder e imprudência impulsionados pela riqueza. O slogan é claro e ousado: o homem mais rico e perigoso do mundo. O tom é desafiador e sem remorso. Sua mensagem ressoa amplamente. Não há espaço para Bezos. Não há espaço para oligarcas. Diz o canto que ecoa nos protestos que começam na famosa Piazza San Marco de Veneza e se espalham pelos bairros históricos da cidade. Os ativistas argumentam que este casamento é mais do que uma simples cerimônia privada. É um exemplo flagrante de como os ultra-ricos impõem sua vontade em espaços públicos com pouca consideração pela população local. As preocupações ambientais alimentam grande parte da raiva. Os ativistas destacam a pegada de carbono dos iates de luxo ancorados nas proximidades, os helicópteros zumbindo acima e o aumento de veículos de segurança que congestionam a frágil infraestrutura de Veneza. Eles alertam que tais demonstrações de excesso
ameaçam o delicado ecossistema da cidade, já vulnerável ao aumento do nível do mar e ao turismo excessivo. Culturalmente, os protestos se inserem em uma narrativa mais ampla de resistência contra a tendência global de gentrificação e privatização de espaços comuns. O laboratório Ocupato adverte que, se este casamento passar despercebido, ele estabelece um precedente perigoso, encorajando outros bilionários a reivindicar Veneza e outras cidades históricas como seus próprios parques de diversões exclusivos, marginalizando ainda mais as pessoas que chamam esses lugares de lar. Seus protestos são marcados por demonstrações criativas, performances nos canais, faixas penduradas em pontes históricas e teatro de rua improvisado que satiriza a extravagância do casamento. A cidade se sente viva com uma nova e urgente energia, uma recusa coletiva em permanecer em silêncio. À medida que os ativistas ganham a atenção da mídia, a história da agitação em Veneza chega a audiências globais. Turistas e observadores começam a questionar os custos de tais demonstrações luxuosas de riqueza em ambientes urbanos frágeis. Os protestos forçam um acerto de contas, um que desafia a própria ideia de quem tem o direito a Veneza e a que preço. As coisas não parecem boas para Jeff Bezos e sua noiva, mas para as pessoas que assistem, a culpa não recai sobre os venezianos que protestam e estão prontos para estragar um casamento. Ela recai sobre o próprio bilionário e sua completa falta de consideração pelo bem-estar de uma cidade que não está disposta a ser usada em nome do lucro. Veneza. Um monumento ou uma mercadoria. Veneza é uma cidade como nenhuma outra. Uma obra-prima frágil de arte, história e engenharia. Construída sobre milhares de estacas de madeira cravadas profundamente em solo pantanoso, seus canais têm sido por séculos a alma da cidade. No entanto, essa singularidade também a torna incrivelmente vulnerável. Por anos, a cidade tem travado uma batalha árdua contra os efeitos do turismo excessivo, das mudanças climáticas e das pressões econômicas modernas. A cada ano, milhões de turistas inundam as estreitas vielas e os icônicos canais de Veneza, e agora parece que a própria cidade está sendo usada como um cenário para a ambição de poucos. A pergunta que paira no ar é: Veneza permitirá ser devorada pelo luxo desmedido? Ou seus cidadãos recuperarão sua voz e sua alma? Veneza à beira do abismo. O preço incalculável da opulência extrema. Enquanto o turismo, essa vital artéria econômica, injeta vida nas veias de Veneza, seu imenso volume ameaça estrangulá-la. Os canais, antes serenos e resplandecentes, agora gemem sob o peso da poluição. Resíduos de óleo de inúmeras lanchas motorizadas, lixo flutuante e despejos químicos turvam suas águas, asfixiando lentamente os delicados ecossistemas aquáticos. As milenares bases de madeira de Veneza apodrecem pouco a pouco, e com o implacável aumento do nível do mar, a cidade, a cada ano que passa, afunda um pouco mais. Os venezianos, aqueles que chamam essa joia de lar, encontram-se presos no olho desta tempestade perfeita. O custo de vida disparou, impulsionado em parte por essa mesma economia turística que os oprime. Padarias tradicionais, oficinas de artesãos e aquelas queridas lojas familiares que antes davam alma à Veneza estão desaparecendo, engolidas por um turbilhão de bancas de souvenirs, boutiques de luxo e redes de restaurantes, todos eles projetados unicamente para os visitantes passageiros. Um número crescente de apartamentos históricos está sendo arrematado por investidores abastados, transformados em aluguéis de temporada de curta duração que permanecem vazios grande parte do ano, expulsando os moradores locais e esvaziando o coração da comunidade. E agora? Os planos de casamento de Jeff Bezos amplificaram esses problemas a um nível sem precedentes. Ao reservar todos os hotéis de primeira linha na ilha e fretar dezenas de jatos particulares e helicópteros,
Bezos está transformando Veneza em um playground privado para a elite ultra-rica. A pequena ilha de San Giorgio Maggiore, escolhida para o casamento, está sendo efetivamente fechada ao público por semanas. Ruas, docas e espaços públicos são fechados ou militarizados com forças de segurança, não apenas afastando os turistas, mas expulsando os moradores que dependem desses espaços diariamente. Isto não é mais apenas um casamento suntuoso. Tornou-se o símbolo dilacerante de uma cidade sitiada, uma urbe que está sendo mercantilizada e consumida, onde as necessidades e vozes dos venezianos comuns são abafadas pelas exigências de bilionários e suas comitivas. Muitos venezianos se sentem invisíveis, marginalizados e, em sua própria cidade, impotentes, enquanto Veneza se transforma em um exclusivo resort temporário para os mais ricos do mundo. A crescente frustração é palpável. O alerta ecológico. Quando o luxo amarga o futuro de Veneza. Em meio à agitação social, especialistas e ativistas ambientais lançaram alertas urgentes sobre as consequências ecológicas do casamento. O ecossistema de Veneza é um sistema delicado, finamente ajustado, que evoluiu ao longo de séculos. Um frágil equilíbrio entre terra, mar e céu. Os famosos canais da cidade não são apenas atrações turísticas. São habitats vitais para uma variedade de peixes, aves e plantas, muitos dos quais são sensíveis até mesmo às mais leves perturbações. Uma das preocupações ambientais mais visíveis vem do influxo de jatos particulares. Essas aeronaves têm uma pegada de carbono significativamente maior em comparação com os voos comerciais. Cada pouso e decolagem de um jato particular emite gases de efeito estufa a uma taxa que empequenece a de centenas de passageiros em voos regulares. Com dezenas de jatos que devem transportar Bezos e seus convidados para e de Veneza, o impacto de carbono por si só é enorme, contribuindo para o aquecimento global e as mudanças climáticas, problemas que já ameaçam a própria sobrevivência de Veneza. Além dos céus, as vias navegáveis da cidade também sofrerão. Táxis aquáticos, lanchas e embarcações maiores que transportam convidados aumentarão a poluição nos canais, agitando sedimentos e liberando resíduos de combustível na água. Isso não apenas prejudica a qualidade da água, mas perturba a vida aquática, incluindo espécies raras de peixes e aves que habitam a lagoa. A poluição sonora de helicópteros e operações de segurança intensificadas perturbará ainda mais a vida selvagem, causando estresse e mudanças comportamentais. Uma imagem particularmente marcante é a do próprio superiate de Bezos, o Kourou, um palácio flutuante de 500 milhões de dólares e 127 metros de comprimento, equipado com luxos inimagináveis. Ironicamente, o iate é muito grande para atracar nos portos históricos de Veneza, o que ressalta as limitações físicas da infraestrutura da cidade. Mas mesmo sem o próprio Kourou, o enorme volume de convidados de elite chegando em embarcações menores e aeronaves exercerá uma pressão extraordinária sobre os já limitados recursos de Veneza. Grupos ecologistas alertam que este evento, enquadrado como uma celebração de amor e luxo, é, na verdade, um risco ecológico. Ele amplifica a poluição, acelera o desgaste da infraestrutura e envia uma mensagem de desconsideração pelo mundo natural. O casamento personifica o choque entre a extravagância de curto prazo e a sustentabilidade de longo prazo. Um aviso de que mesmo as cidades mais belas do mundo são vulneráveis à exploração se os custos ambientais forem ignorados. Ativistas não veem este casamento apenas como um problema momentâneo, mas como parte de um padrão maior de negligência e desenvolvimento insustentável. Eles temem que, se esse tipo de evento se normalizar, o futuro de Veneza como uma cidade viva e que respira estará em grave perigo. A alma de Veneza, tão ligada às suas águas e ao seu povo, pende por um fio. Veneza no limite. O silêncio oficial.
ressoa mais forte que os gritos de indignação. A crise em Veneza transcende a mera preservação cultural. É uma batalha para proteger um ambiente insubstituível à beira de danos irreversíveis. No entanto, em meio a essa emergência, alguns já foram cegados pelo apelo do dinheiro, dispostos a comprometer o bem-estar de sua cidade pelo lucro. Enquanto os protestos cresciam e a tensão em Veneza aumentava, um silêncio inquietante por parte dos funcionários da cidade apenas aprofundou a divisão. Semanas depois que a indignação inicial irrompeu, nenhum porta-voz oficial havia se manifestado para reconhecer o crescente mal-estar. Não houve declarações públicas abordando as crescentes frustrações dos moradores. Nenhum plano foi anunciado para mitigar a interrupção, nem garantias de que as vozes dos venezianos comuns estavam sendo ouvidas. Esse silêncio ensurdecedor dos líderes do governo local enviou uma mensagem poderosa. Os interesses econômicos, particularmente o fascínio por visitantes de alto perfil e alto poder de compra, tiveram precedência sobre a vida cotidiana dos habitantes da cidade. Muitos moradores descreveram sentir-se abandonados por aqueles que deveriam representá-los. Suas preocupações foram varridas para debaixo do tapete em favor de atender bilionários e suas comitivas. Organizadores comunitários relataram que os pedidos de diálogo ficaram sem resposta, e até mesmo tentativas informais de se encontrar com funcionários da cidade foram recebidas com atrasos burocráticos ou respostas desdenhosas. Essa indiferença institucional apenas intensificou a indignação pública. Os manifestantes expressaram que o silêncio do governo equivalia à cumplicidade, fomentando um sentimento de impotência entre os cidadãos que viam sua cidade histórica transformada em um playground para os ultra-ricos sem seu consentimento. Porque a cidade pensa que pode oferecer Veneza ao maior lance sem perguntar às pessoas que vivem e respiram os canais todos os dias. Zrenia protestavam. Os canais de mídia social tornaram-se uma saída vital, com hashtags destacando a ausência de responsabilidade governamental, tornando-se tendência localmente e além. Alguns moradores temiam que o patrimônio da cidade estivesse sendo sacrificado no altar do lucro, e eles se preocupavam com o precedente que este casamento estabeleceria para eventos futuros. A ausência de qualquer mediação ou segurança oficial deixou muitos questionando quem realmente detinha o poder em Veneza, e em seus olhos estava claro que não era o povo. O eco global, a luta de Veneza, ressoa no mundo. Os protestos em Veneza rapidamente transcenderam as fronteiras locais, capturando a atenção da mídia internacional e do público global. Grandes organizações de notícias da Europa, América do Norte, Ásia e além começaram a transmitir histórias sobre o conflito que se desenrolava. Um extravagante casamento de um bilionário colidindo de frente com uma cidade que luta para preservar sua alma. As manchetes enquadraram a história como mais do que um evento suntuoso que deu errado. Elas levantaram perguntas urgentes e reflexivas. Veneza estava se tornando um símbolo da crescente desigualdade econômica? Uma cidade famosa por sua beleza e cultura poderia sobreviver sendo dominada pelos interesses de uma elite abastada? Era esta a dura nova realidade do turismo global, onde o luxo para poucos tinha um custo altíssimo para milhões? Em plataformas de mídia social como Twitter, Instagram e TikTok, imagens e vídeos de ruas barricadas, manifestantes enfurecidos e hotéis de luxo tomados pela festa de casamento se tornaram virais. Slogans de protesto como "Veneza não está à venda" e "Nossa casa não seu playground" ressoaram amplamente. Influenciadores e usuários comuns debateram as implicações mais amplas, desencadeando conversas sobre gentrificação, deslocamento e a mercantilização do patrimônio cultural. Até mesmo algumas celebridades que se esperava anteriormente que comparecessem ao casamento começaram a se distanciar discretamente.
Publicitários e pessoas com informações privilegiadas insinuaram desconforto com a crescente reação. Em uma era em que a opinião pública pode fazer ou desfazer reputações, muitos desconfiavam de serem associados a um evento cada vez mais visto como insensível e explorador. Os holofotes globais também exerceram pressão adicional sobre as autoridades locais. Com olhos de todo o mundo perscrutando cada um de seus movimentos, o silêncio da liderança de Veneza tornou-se ainda mais evidente. Os críticos pediram transparência e diálogo, exigindo que as vozes dos residentes da cidade tivessem prioridade sobre os caprichos fugazes dos ultra-ricos. O que começou como um protesto local estava evoluindo rapidamente para uma conversa mundial sobre riqueza, poder e o futuro das cidades históricas em um mundo em rápida evolução. Ventos de tempestade. A contagem regressiva para o casamento de Bezos. Com pouco menos de um mês para o tão esperado casamento de Jeff Bezos e Lauren Sanchez, a atmosfera em Veneza mudou drasticamente e as coisas não parecem boas para o futuro marido e mulher. O que começou como murmúrios silenciosos dos moradores locais transformou-se em uma onda de resistência e clamor público em grande escala. Todos os dias, novos protestos são organizados, cada um mais determinado que o anterior, prometendo um confronto iminente que poderá redefinir não apenas um casamento, mas o futuro de uma das cidades mais icônicas do mundo. A batalha pela alma de Veneza está prestes a atingir seu ponto culminante. Veneza em pé de guerra. A cidade responde ao cerco dos bilionários, com panfletos repletos de slogans ousados como "Veneza não está à venda" e "Chega de playgrounds de bilionários". Os ativistas invadem as praças movimentadas e as estreitas e sinuosas ruas que levam à Praça de São Marcos, o coração pulsante da cidade. "Acabou!", gritam os manifestantes. "Não permitiremos que nossa linda cidade seja cercada por bilionários nunca mais." O grupo ativista Laboratório Occupato Morian prometeu uma implacável série de manifestações que durarão toda a semana. Seus planos incluem marchas pacíficas, sentadas perto dos principais centros turísticos e campanhas coordenadas nas mídias sociais, projetadas para amplificar sua mensagem para além das fronteiras de Veneza. Os pequenos lojistas locais, muitos deles lutando para se manterem à tona em meio aos aluguéis crescentes e às pressões do turismo, juntam-se ao coro de descontentamento, temendo que o casamento apenas agrave sua difícil situação. As autoridades da cidade de Veneza encontram-se em uma posição precária. As forças de segurança foram colocadas em alerta máximo, com um aumento das patrulhas policiais planejadas em todo o centro histórico da cidade. Equipes de resposta a emergências estão ensaiando planos de contingência para possíveis confrontos ou bloqueios, sabendo que o frágil equilíbrio entre a ordem pública e a livre expressão poderia facilmente pender. A portas fechadas, a equipe municipal trabalha horas extras tentando gerenciar uma logística cada vez mais complicada, desde o redirecionamento do tráfego até o controle de multidões. Enquanto isso, os sussurros da equipe de planejamento do casamento revelam crescentes preocupações. A meticulosa orquestração de acomodações de luxo, transporte exclusivo e listas de convidados de alto perfil está sendo ofuscada por temores de interrupção. Fontes internas revelam que planos de contingência estão sendo elaborados para atrasar ou realocar o evento caso os protestos aumentem fora de controle. Para uma celebração destinada a mostrar opulência e exclusividade, essa crescente agitação ameaça transformar a ocasião em um pesadelo de relações públicas. A tensão é palpável. Todos os dias, mais vozes se juntam ao crescente coro que exige mudanças. E à medida que a data se aproxima, o risco de que o casamento possa enfrentar sérias interrupções ou até mesmo um adiamento total se torna alarmantemente real. O sonho desfeito, o casamento de Bezos,
preso na tempestade veneziana. Jeff Bezos e Lauren Sanchez haviam imaginado um casamento que seria lembrado como uma deslumbrante celebração de seu amor, tendo como pano de fundo os canais atemporais e a grandeza histórica de Veneza. Em vez disso, eles se encontram no olho de uma tempestade cada vez mais intensa que ameaça ofuscar cada momento de seu grande dia. O que deveria ser um símbolo de alegria, sucesso e novos começos tornou-se um para-raios de raiva pública e alarme ambiental. A luxuosa tomada de hotéis, a reserva em massa de táxis aquáticos e as extensas medidas de segurança deixaram muitos venezianos sentindo-se invisíveis, ignorados e desrespeitados em sua própria cidade, para um lugar que há muito tempo luta contra o turismo excessivo e a erosão de sua identidade cultural. Este evento parece menos uma celebração e mais uma tomada de poder pela riqueza e privilégio. Apesar da crescente reação, o casamento ainda está agendado para 24 de junho. No entanto, a realidade é inconfundível. O caminho para esse dia está repleto de incertezas, resistência e conflitos. Enquanto os organizadores correm para superar esses desafios, uma coisa se destaca com absoluta clareza. As coisas não parecem boas para Jeff Bezos e sua noiva. O casamento dos sonhos em uma das cidades mais belas do mundo transformou-se em uma crise, levantando questões fundamentais sobre poder, privilégio e o futuro da própria Veneza. Você acha que casamentos de bilionários deveriam ter permissão para fechar cidades históricas como Veneza? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Obrigado por assistir a este vídeo conosco e nos vemos no próximo.